clareza não é a ausência de escuridão. É essa capacidade de ver com justeza no próprio coração da perturbação, não simplificando o mundo para que ele se torne límpido, mas desenvolvendo uma qualidade de olhar que discerne o essencial mesmo na confusão aparente. Um lago de montanha não recusa as nuvens que passam no céu. Ele as reflete e, no entanto, sua água permanece transparente. A verdadeira clareza funciona assim. Ela acolhe tudo sem se turvar. Esta clareza não pertence a ninguém em particular. Ela espera em cada um de nós, como a água clara espera sob o lodo revolvido. Ela não se constrói pela acumulação de saberes, nem pela análise levada ao extremo. Ela simplesmente se revela quando a agitação cessa, quando criamos o espaço silencioso de sua manifestação. Os antigos mestres comparavam esta clareza à lua, que se reflete na água calma. A lua não faz nenhum esforço para aparecer no lago, e o lago não faz nenhum esforço para recebê-la. Quando as condições estão reunidas, o reflexo aparece naturalmente, perfeito e luminoso. Vivemos num mundo particularmente brumoso. As informações se contradizem, as escolhas se multiplicam sem que os critérios se esclareçam. Os relacionamentos se complicam num mundo em mutação constante. Cada dia traz sua cota de notícias que parecem anular as da véspera, de conselhos que contradizem os que havíamos recebido, de injunções que puxam nossa atenção em direções opostas. Diante desta confusão moderna, duas tentações nos espreitam: refugiar-nos em certezas artificiais que nos tranquilizam, mas nos cegam, ou resignar-nos a uma névoa permanente que nos paralisa e nos esgota. No entanto, existe uma terceira via, aquela que exploraram os sábios taoístas e os mestres Zen há milênios. A clareza que nasce do vazio mental, a simplicidade que revela o essencial, a atenção pura que vê as coisas tais como são e não tais como gostaríamos que fossem. Esta via exige uma aprendizagem particular. Não adquirir algo novo, mas desaprender pacientemente o que obscurece nossa visão natural. Pois todos nascemos com esta capacidade de ver claramente, como o recém-nascido que olha o mundo com olhos novos, sem os filtros que a experiência e o medo depositarão progressivamente sobre seu olhar. Um velho se encontrava à beira de um lago lamacento, agitado pelo vento e turvado pelas idas e vindas dos animais que vinham se descedentrar. Um jovem buscador se aproximou e lhe perguntou como se podia ver o fundo de uma água tão opaca. O velho sorriu docemente e simplesmente lhe disse para se sentar e esperar. Permaneceram em silêncio durante 1 hora. Progressivamente a agitação cessou, o lodo se depositou, a água reencontrou sua tranquilidade. E de repente, o fundo do lago apareceu com uma nitidez perfeita. O sábio murmurou então que a clareza nunca havia estado ausente, que ela estava apenas mascarada pela agitação e que nossa mente funciona exatamente da mesma maneira. A água já sabia ser clara. Ela não precisava aprender a transparência, apenas cessar de ser turvada. Nossa confusão raramente vem da complexidade do mundo exterior. Ela nasce mais frequentemente de nossa agitação interior, que projeta seus turbilhões sobre a realidade. Olhamos o mundo através de uma água que nós mesmos agitamos. Depois, nos queixamos de não ver nada distintamente. Esta agitação assume várias formas que todos conhecemos intimamente, mesmo que nem sempre estejamos conscientes delas. A primeira, a tagarelice incessante da mente, que comenta, julga, compara, antecipa e lamenta sem jamais descansar, como um mercado ao amanhecer, onde todos os vendedores gritam ao mesmo tempo.
Este comentarista interior tem uma opinião sobre tudo, uma interpretação para cada acontecimento, uma inquietação para cada possibilidade. Ele nunca se cala verdadeiramente. Mesmo à noite, em nossos sonhos, ele continua seu monólogo. Neste alvoroço interior, as mensagens sutis da situação presente se perdem, como uma melodia delicada que não se pode ouvir quando o rádio berra a todo volume. Perdemos as nuances, os sinais discretos, as evidências tranquilas que nos guiariam se apenas pudéssemos percebê-las. Há em seguida as emoções que permanecem na sombra e colorem nossa percepção sem que o saibamos. O medo nos faz ver perigos em toda parte, transformando cada incerteza em ameaça, cada novidade em risco potencial. A raiva nos faz perceber agressões, onde talvez houvesse apenas desajeitamento ou indiferença. A tristeza atinge tudo de nuances de perda, fazendo-nos antecipar separações em cada encontro, fins em cada começo. Estas emoções não são más em si mesmas, são até mensageiras preciosas quando sabemos escutá-las. Mas quando permanecem inconscientes, agem como óculos coloridos que teríamos esquecido sobre nosso nariz, deformando tudo o que olhamos sem que percebamos que a distorção vem de nós e não do mundo. E depois há nossos desejos e apegos que nos fazem ver o que queremos ver ao invés do que está realmente ali. Projetamos nossas esperanças sobre as situações, interpretamos os sinais segundo nossos desejos, forçamos a realidade a corresponder às nossas expectativas e assim perdemos as informações que contradizem nossas preferências. Quantas vezes ignoramos avisos evidentes porque não correspondiam ao que queríamos acreditar? Quantas vezes vimos promessas onde havia apenas nosso próprio desejo refletido? O mestre Zen observava um dia seus discípulos que debatiam apaixonadamente para saber se uma bandeira flutuando ao vento se movia ou se permanecia imóvel. Alguns argumentavam que a bandeira se movia já que se podia vê-la ondular. Outros sustentavam que era o vento que se movia e que a bandeira apenas respondia ao seu movimento. O debate se inflamava, cada um defendendo sua posição com convicção. O mestre os interrompeu gentilmente, dizendo-lhes que nem a bandeira nem o vento se moviam. Era sua mente que se movia. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que todas as suas discussões. Esta intervenção revela que nossas confusões nascem frequentemente de nossa incapacidade de distinguir entre o que se passa realmente e o que se passa em nossa interpretação do que se passa. Na maior parte do tempo, não vemos as situações diretamente, mas através do filtro de nossos conceitos, de nossas categorias mentais, de nossas experiências passadas, de nossas projeções futuras. Esta mediação permanente cria uma distância que deforma nossa percepção e gera complicações desnecessárias. Não debatemos verdadeiramente sobre a bandeira ou o vento, debatemos sobre nossas ideias, sobre a bandeira e o vento, o que é muito diferente. A tradição taoísta ensina que para reencontrar a clareza natural, devemos primeiro reconhecer esta tendência que temos de complicar o que é simples. Lao Tse dizia que o caminho do sábio é agir sem lutar, e esta não luta se aplica primeiro à nossa maneira de perceber. Ver sem forçar, compreender sem constranger, deixar a verdade se revelar ao invés de extorquí-la pela análise. Esta abordagem pode parecer passiva à primeira vista, mas ela exige, na realidade, uma qualidade de atenção muito fina, uma presença muito viva que sabe acolher sem agarrar. É
Esta abordagem exige uma qualidade particular de atenção que as tradições contemplativas chamam de mente-espelho. Como um espelho perfeito que reflete tudo o que se apresenta diante dele, sem deformação, sem julgamento e sem preferência, este estado de consciência pura pode acolher a realidade tal como ela é, em sua complexidade e sua simplicidade simultâneas. O espelho não escolhe o que reflete, não prefere as belas imagens às feias, não retém os reflexos agradáveis para rejeitar os outros. Ele acolhe tudo com a mesma equanimidade, e é precisamente esta equanimidade que lhe permite refletir com exatidão. Cultivar esta mente espelho começa por aprender a acalmar a agitação mental que turva nossa visão. Esta pacificação não se faz pela supressão forçada dos pensamentos, o que apenas acrescentaria agitação à agitação, mas por um processo mais sutil de desidentificação e relaxamento. Querer parar seus pensamentos pela força é como querer acalmar as ondas do oceano, batendo nelas com um bastão. Cada golpe cria novas ondas e a agitação só faz crescer. O primeiro passo consiste em desenvolver o que os mestres Zen chamam de observador silencioso. Essa capacidade de dar um passo atrás em relação ao fluxo de nossos pensamentos para olhá-los como fenômenos passageiros, ao invés de verdades absolutas. Esta posição de observação cria um espaço de liberdade onde não somos mais arrastados automaticamente por cada pensamento que surge. Podemos ver um pensamento aparecer, reconhecê-lo pelo que ele é, um pensamento entre outros, e deixá-lo passar sem nos agarrarmos a ele nem o repelirmos. Esta observação desapegada revela rapidamente uma verdade libertadora. Nossos pensamentos não são nós, eles surgem e desaparecem no espaço de nossa consciência, como as nuvens no céu. Não somos mais nossos pensamentos do que o céu é as nuvens que o atravessam. Esta tomada de consciência simples na aparência transforma profundamente nossa relação com nossa vida mental. Deixamos de nos identificar com cada pensamento, cada emoção, cada humor passageiro. Descobrimos em nós um espaço mais vasto, mais estável, que pode conter todos esses movimentos sem ser arrastado por eles. Um eremita taoísta explicava um dia a um visitante para olhar as nuvens que passavam lá no alto. Elas não pedem ao céu sua permissão para aparecer ou desaparecer, dizia ele, e o céu as acolhe todas com a mesma serenidade, as escuras como as luminosas, as rápidas como as lentas. Ele não tenta reter as belas nuvens brancas, nem expulsar as nuvens de tempestade. Ele simplesmente permanece o que é, vasto e aberto, e as nuvens passam. Torna-te como este céu para teus pensamentos, espaçoso e acolhedor, mas nunca arrastado por nenhum deles. Esta metáfora do céu revela a natureza da verdadeira clareza. Ela não é a ausência de fenômenos mentais, mas a presença de um espaço consciente, bastante vasto, para contê-los todos, sem ser perturbado por nenhum. Esta espaçosidade interior permite às situações se revelarem em sua verdadeira natureza, sem serem deformadas por nossas reações automáticas. Quando oferecemos este espaço aos acontecimentos de nossa vida, eles podem se mostrar tais como são, sem o véu de nossos medos e de nossos desejos. Esta espaçosidade se adquire pela prática paciente, do que os taoístas chamam de wu-wei mental, a arte de não intervir no fluxo natural dos pensamentos e das emoções. Ao invés de lutar contra os estados de espírito difíceis ou de nos agarrarmos aos estados agradáveis, aprendemos a manter uma presença estável que permite a todos os fenômenos interiores
se desdobrarem e se resolverem naturalmente. Esta abordagem confia na sabedoria intrínseca da mente, que sabe reencontrar seu equilíbrio quando se cessa de perturbá-la. Uma velha história conta que um fazendeiro possuía um cavalo que fugiu um dia para as colinas. Seus vizinhos vieram consolá-lo de sua má sorte. O fazendeiro respondeu simplesmente: "Quem sabe se é má sorte?" No dia seguinte, o cavalo voltou com 3 cavalos selvagens. Os vizinhos vieram felicitá-lo por sua boa fortuna. O fazendeiro respondeu: "Quem sabe se é boa fortuna?" No dia seguinte, seu filho tentou montar um dos cavalos selvagens, foi derrubado e quebrou a perna. Os vizinhos voltaram com suas condolências. O fazendeiro respondeu novamente: "Quem sabe?" Uma semana depois, o exército passou pela aldeia para recrutar todos os jovens válidos. O filho do fazendeiro, com sua perna quebrada, foi poupado. Esta história nos ensina a sabedoria de não julgar rápido demais, de não rotular os acontecimentos como bons ou maus, antes que o tempo tenha revelado sua verdadeira natureza. Esta suspensão do julgamento é ela mesma uma forma de clareza. A não intervenção exige uma forma de coragem particular, a de permanecer presente com o desconforto, sem procurar imediatamente resolvê-lo ou dele escapar. Muitas de nossas confusões nascem justamente dessa tendência a evitar as sensações desagradáveis, o que nos faz fugir para atividades, pensamentos ou emoções que nos afastam ainda mais da clareza. Temos medo do vazio, medo do silêncio, medo do que poderia emergir se cessássemos de nos agitar. No entanto, é precisamente neste vazio e neste silêncio que a clareza pode se manifestar. A respiração consciente oferece uma âncora preciosa para desenvolver esta capacidade de presença não reativa. Voltando regularmente à observação simples do sopro que entra e que sai, criamos um refúgio de simplicidade no coração da complexidade mental. O sopro está sempre ali, sempre disponível, sempre presente. Ele não pede nada, não julga nada, simplesmente continua seu movimento natural de inspiração e expiração. Pousando-nos sobre este movimento, encontramos um ponto de estabilidade no meio das tempestades interiores. Um mestre de meditação aconselhava seus alunos que quando a mente se agita como um macaco louco, saltando de galho em galho, não se deve persegui-lo em suas acrobacias, mas voltar ao sopro, como a uma árvore sólida, e deixar o macaco se esgotar com suas cabriolas. Cedo ou tarde, ele virá descansar. Esta imagem revela uma estratégia fundamental para reencontrar a clareza. Ao invés de nos batermos contra a agitação, aprendemos simplesmente a não alimentá-la com nossa atenção. Esta abordagem indireta se revela frequentemente mais eficaz que o confronto direto, que geralmente só alimenta o que pretende combater. Esta sabedoria da não alimentação se aplica particularmente às ruminações e preocupações que obscurecem nossa visão. Quando nos encontramos presos em loops de pensamentos ansiosos ou em análises intermináveis que giram em círculos, voltar à simplicidade do momento presente pode quebrar o ciclo e restaurar uma perspectiva mais clara. Sentir nossos pés no chão, escutar os sons que nos cercam, respirar conscientemente, observar as cores e as formas ao nosso redor. Estes gestos simples nos trazem de volta ao que está ali, agora, e dissipam as brumas do que só existe em nossa imaginação. É notável constatar quantas de nossas inquietações concernem situações que nunca se produzirão. Quantos de nossos arrependimentos recaem sobre um passado que não podemos mais mudar? Quanta de nossa energia se gasta combatendo fantasmas?
O presente, ele, é frequentemente bem mais simples e bem mais manejável que os cenários catastróficos que nossa mente elabora. Voltando ao presente, descobrimos frequentemente que temos os recursos para enfrentar o que está realmente ali, mesmo que nos sentíssemos ultrapassados por tudo o que nossa imaginação havia acrescentado. Esta prática revela progressivamente que a clareza não é um estado extraordinário a alcançar, mas nosso estado natural, que se manifesta quando cessamos de obscurecê-lo. Como o sol que brilha sempre atrás das nuvens, nossa capacidade de visão justa está constantemente presente, simplesmente velada por nossas agitações temporárias. Não temos que criar a clareza, temos apenas que cessar de turvá-la. Um conto zen conta a história de um homem que procurava desesperadamente seus óculos por toda parte em sua casa, cada vez mais ansioso por não encontrá-los. Ele vasculhava as gavetas, olhava sobre os móveis, revirava as almofadas do sofá, sua frustração crescendo a cada minuto. Sua esposa o observou um momento. Depois, lhe disse suavemente que eles estavam em seu nariz. Esta anedota, que nos faz sorrir, descreve, porém, nossa condição ordinária com uma precisão temível. Procuramos no exterior a clareza que já está em nós. Complicamos o que é simples. Perdemos o que nunca cessamos de possuir. Este reconhecimento de nossa clareza inata transforma nossa abordagem das situações complexas. Ao invés de nos perdermos na análise detalhada de todos os elementos, aprendemos primeiro a criar o espaço interior necessário para que a compreensão possa emergir. Esta criação de espaço passa por um relaxamento consciente de nossa necessidade de tudo controlar e de tudo compreender imediatamente. Este relaxamento não significa abandono ou passividade, mas a adoção de uma atitude mais receptiva que permite as soluções surgirem naturalmente. Como um caçador paciente que espera o momento justo para agir, como um pescador que sabe que puxar a linha não fará o peixe vir mais rápido, aprendemos a confiar na inteligência intuitiva que opera além da mente analítica. Esta inteligência não funciona segundo nossos horários e nossas exigências. Ela tem seu próprio ritmo, frequentemente mais lento do que nossa impaciência desejaria, mas também mais seguro e mais profundo. Esta inteligência intuitiva se manifesta frequentemente por esses momentos de compreensão súbita, onde tudo se torna claro de uma vez. Esses instantes onde a solução aparece como uma evidência enquanto havíamos cessado de procurá-la. Estas revelações não podem ser forçadas, mas emergem naturalmente quando criamos as condições favoráveis. A calma mental, a presença atenta, o largar da necessidade de controlar o processo. Quantas vezes a resposta a uma pergunta difícil nos veio no chuveiro, durante um passeio, ao acordar, nesses momentos em que havíamos cessado de pensar conscientemente nisso. A tradição taoísta ensina que esta forma de conhecimento direto é mais confiável que o conhecimento conceitual, porque emerge de nossa união com a situação ao invés de nossa separação dela. Quando analisamos um problema, nos colocamos em frente a ele como um objeto a examinar. Quando o contemplamos, entramos nele, o habitamos de dentro, e esta intimidade revela dimensões que a observação externa não pode alcançar. Quando cessamos de abordar os problemas como adversários a vencer, para acolhê-los como mistérios a explorar, nossa perspectiva muda radicalmente. O que tomávamos por complexidade era frequentemente apenas uma complicação criada por nossa abordagem.
muitas situações se tornam límpidas assim que cessamos de abordá-las com nossas preconcepções e nossas urgências para encontrá-las com uma curiosidade aberta e paciente. O mestre jardineiro explicava um dia a seu aprendiz diante de uma planta doente que ele podia passar horas analisando o problema, consultando manuais e tentando diferentes tratamentos. Ou podia simplesmente se sentar perto dela em silêncio e deixar sua atenção desposá-la completamente. Frequentemente, dizia ele, a própria planta te dirá do que ela precisa, se souberes escutá-la. O aprendiz estava cético, mas tentou. Sentou-se perto da planta, respirou profundamente e deixou sua atenção pousar sobre ela sem procurar compreender nem resolver o que quer que fosse. Depois de um momento, notou que a terra parecia particularmente compacta ao redor das raízes. Afofou delicadamente o solo e, alguns dias depois, a planta havia reencontrado seu vigor. O diagnóstico havia vindo não da análise, mas da presença atenta. Esta escuta profunda se aplica a todos os domínios onde procuramos clareza, seja em nossos relacionamentos, nossas escolhas profissionais, nossas decisões importantes ou nossos questionamentos existenciais. As situações têm sua própria inteligência, sua própria lógica interna, que se revela a quem sabe escutá-las com paciência e respeito. Nossos relacionamentos nos falam se sabemos ouvi-los. Nossos mal-estares nos guiam se cessamos de fugir deles. Nossos impasses nos ensinam se aceitamos parar neles. Esta escuta exige uma qualidade particular de silêncio interior, não o silêncio da ausência, mas o silêncio pleno de uma atenção total. Este silêncio ativo cria um espaço onde os sinais sutis podem ser percebidos, onde as conexões ocultas podem se revelar, onde a ordem profunda das situações pode aparecer. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio vibrante de presença, como aquele que reina numa floresta ao amanhecer, cheio de vida atenta. Cultivar este silêncio exige prática e paciência, pois nossa mente, habituada ao barulho e à agitação, resiste primeiro a esta imobilidade atenta. Ela acha o silêncio desconfortável, quase ameaçador. Ela procura preenchê-lo, mobiliá-lo, fugir dele. Mas progressivamente descobrimos que este silêncio não nos empobrece. Ele nos enriquece com uma forma de percepção mais fina e mais justa. Ele se torna um amigo, um refúgio, uma fonte de renovação. Esta percepção refinada transforma nossa relação com as emoções difíceis que frequentemente obscurecem nossa visão. Ao invés de sofrê-las como incômodos ou de combatê-las como inimigas, aprendemos a acolhê-las como mensageiras portadoras de informações preciosas. A raiva pode revelar limites importantes que foram ultrapassados, valores essenciais que foram violados. A tristeza pode sinalizar um processo de luto necessário, uma perda que pede para ser honrada. A ansiedade pode indicar um desalinhamento entre nossas ações e nossos valores profundos, uma direção que não nos convém verdadeiramente. Quando cessamos de rejeitar automaticamente estas emoções para escutá-las com compaixão, elas podem se tornar guias para mais clareza sobre nós mesmos e nossas circunstâncias. Elas cessam de ser obstáculos para se tornarem aliadas em nossa busca de compreensão. Esta transformação de nossa relação com as emoções difíceis é um dos frutos mais preciosos da prática contemplativa. Esta abordagem exige o que os budistas chamam de equanimidade, essa capacidade de permanecer centrado e presente mesmo no coração das tempestades interiores. A equanimidade não é a indiferença. Não é o desapego frio que não sente mais nada.
Ela é antes essa estabilidade do coração, que pode acolher todas as emoções sem ser submerso por nenhuma. Essa presença amorosa, que permanece disponível mesmo quando tudo parece desmoronar. Um sábio dizia que aquele que permanece calmo na tempestade vê coisas que aquele que entra em pânico não pode perceber, e que a clareza não vem da ausência de desafios, mas de nossa capacidade de permanecer centrado no coração dos desafios. O marinheiro experiente não reza para que o mar esteja sempre calmo. Ele desenvolve a capacidade de navegar em todos os tempos. Da mesma forma, não procuramos uma vida sem dificuldades, o que seria ilusório, mas a capacidade de atravessar as dificuldades com presença e discernimento. Esta estabilidade interior se adquire pela prática regular deste retorno ao centro, que a meditação, a contemplação ou simplesmente os momentos de silêncio consciente em nosso cotidiano permitem. Estas práticas não são luxos reservados àqueles que têm tempo a perder. São necessidades para quem quer que queira navegar na complexidade da existência moderna sem se perder. Alguns minutos de presença consciente, cada dia, podem transformar progressivamente nossa relação com o mundo e conosco mesmos. Esta presença aumentada revela que muitas de nossas confusões nascem de nossa tendência a projetar o passado e o futuro sobre o momento presente. Interpretamos as situações atuais através do filtro de nossas experiências anteriores, vendo repetições onde talvez haja situações inteiramente novas. Complicamos o presente com nossas antecipações ansiosas, acrescentando às dificuldades reais todas aquelas que imaginamos. Esta projeção temporal nos faz perder a simplicidade e a evidência do que é agora. O retorno ao presente não é uma fuga para o instante, mas um reconhecimento de que é aqui e agora que a vida se desdobra realmente e que a clareza pode se manifestar. É no presente que as decisões são tomadas, que os relacionamentos são vividos, que as criações emergem. O passado não existe mais senão em nossas lembranças. O futuro ainda não existe senão em nossas projeções. Só o presente é real. Só o presente está vivo. Só o presente é o lugar de nosso poder de ação e de transformação. Um pescador zen observava a água do rio e via nela ao mesmo tempo sua profundidade e sua simplicidade. A água não procura ser profunda, refletia ele. Ela o é naturalmente. Ela não se esforça para correr para o mar, ela simplesmente segue sua inclinação. Da mesma forma, a clareza não se atinge pelo esforço. Ela se revela pela simplicidade. Esta observação nos lembra que a clareza não é uma realização, mas uma revelação. Não uma construção, mas uma descoberta. Não fabricamos a clareza, permitimos que ela se manifeste, cessando de impedi-la. Esta compreensão transforma nossa relação com os desafios e os problemas. Ao invés de abordá-los como inimigos a vencer pela força, aprendemos a encontrá-los como oportunidades de desenvolver nossa capacidade de visão clara. Cada confusão se torna um convite a voltar ao centro. Cada dificuldade, uma ocasião de praticar a presença. Cada impasse, um chamado a largar nossas estratégias habituais para deixar emergir uma resposta nova. Quando cessamos de resistir às nossas dificuldades para examiná-las com curiosidade benevolente, descobrimos frequentemente que elas carregam em si mesmas as chaves de sua resolução. Esta descoberta não vem da análise externa, mas da intimidade respeitosa que desenvolvemos com nossas situações. Aproximando-nos de nossos problemas com doçura, ao invés de agressividade,
criamos as condições para que eles nos revelem sua natureza e suas soluções possíveis. Esta intimidade caracteriza a abordagem taoísta do conhecimento. Conhecer unindo-se ao invés de separando-se. Compreender abraçando ao invés de dissecando. Esta união contemplativa revela aspectos da realidade que permanecem inacessíveis à abordagem puramente analítica. A análise divide para compreender. Ela separa os elementos para examiná-los um por um. Esta abordagem tem seu valor, mas pode também nos fazer perder de vista o conjunto, o movimento, a vida que anima o todo. A contemplação mantém a unidade enquanto percebe os detalhes. Ela vê as partes sem perder o todo. Esta revelação não diminui a importância da razão e da análise, mas as recoloca numa perspectiva mais ampla, onde elas se tornam ferramentas a serviço da sabedoria ao invés de fins em si mesmas. A verdadeira clareza integra a precisão intelectual e a justeza intuitiva numa visão unificada que honra a complexidade sem se perder na complicação. Ela sabe usar a análise quando a análise é útil e depô-la quando ela se torna um obstáculo. Esta integração exige o que os mestres chamam de arte do equilíbrio, saber quando analisar e quando largar, quando pensar e quando simplesmente estar presente, quando agir e quando esperar. Esta arte não se aprende por regras fixas, mas pelo desenvolvimento de uma sensibilidade fina às necessidades de cada momento. Cada situação é única. Cada instante pede uma resposta fresca, e esta frescura só pode vir de uma presença atenta, que não se fia cegamente nas receitas do passado. Esta sensibilidade transforma nossa relação com o tempo e a paciência. Ao invés de querer a clareza imediatamente, aprendemos a confiar no processo natural de maturação, que permite às compreensões se aprofundarem gradualmente. Certas verdades não podem ser aprendidas de uma vez. Elas pedem tempo para infundir, para se integrar, para revelar todas as suas dimensões. Esta paciência ativa não é resignação, mas uma participação consciente no ritmo natural da revelação. O fruto não amadurece mais rápido porque se puxa nele. A criança não aprende a andar mais rápido porque se apressa. Certos processos têm sua própria temporalidade que nossa impaciência não pode acelerar sem danificá-los. Aprender a respeitar estes ritmos, a acompanhar as maturações, ao invés de forçá-las, faz parte da arte da clareza. Esta paciência não é passiva. Ela é uma forma de ação muito sutil, que consiste em criar e manter as condições favoráveis enquanto deixa o processo seguir seu curso. Esta sabedoria nos mostra finalmente que a clareza não é um estado que atingimos de uma vez por todas, mas uma qualidade que cultivamos continuamente. Como um jardineiro que cuida de seu jardim com constância, aprendemos a manter as condições favoráveis ao florescimento de nossa visão clara. O jardim nunca está terminado. Ele exige uma atenção regular, uma presença amorosa, um trabalho paciente que se renova com as estações. Nossa clareza interior funciona da mesma maneira. Estas condições incluem a regularidade de nossas práticas contemplativas, a vigilância benevolente em relação às nossas tendências a complicar, o cultivo de qualidades como a paciência, a humildade e a compaixão que nutrem nossa capacidade de percepção justa. Este cultivo não exige esforços heróicos, mas uma atenção constante e doce aos movimentos de nossa experiência interior. Alguns minutos de presença consciente cada dia valem mais do que horas ocasionais de meditação intensa. É a regularidade que transforma
não a intensidade. A humildade desempenha um papel particular neste cultivo. Ela nos lembra que nossa visão é sempre parcial, que nossas certezas podem ser ilusões, que a realidade sempre ultrapassa nossas concepções dela. Esta humildade não é falta de confiança, mas uma abertura, uma disponibilidade para ser surpreendido, para aprender, para revisar nossas compreensões quando a experiência nos convida a isso. Ela nos protege da rigidez que é inimiga da clareza. A compaixão também nutre nossa visão clara. Quando olhamos o mundo e a nós mesmos com olhos compassivos, vemos coisas que o olhar crítico não pode perceber. A compaixão suaviza nossos julgamentos, abre nosso coração, nos permite compreender de dentro o que a análise fria não pode captar. Ela ilumina as motivações ocultas, as feridas que se disfarçam de agressividade, os medos que vestem a máscara da arrogância. A arte da clareza se revela assim como uma das vias mais diretas para a sabedoria e a paz interior. Ela nos liberta da tirania da confusão, reconectando-nos à nossa capacidade natural de visão justa. Ela transforma nossos relacionamentos, revelando a beleza simples que se esconde atrás das complicações relacionais. Ela enriquece nosso trabalho, permitindo-nos agir desde a compreensão, ao invés de desde a agitação. Ela apazigua nossas inquietações, mostrando-nos que a maioria de nossos medos concerne fantasmas ao invés de realidades. Mais profundamente ainda, esta clareza reencontrada nos revela que não estamos condenados a errar na confusão, mas que possuímos em nós mesmos todos os recursos necessários para navegar com sabedoria na complexidade da existência. Esta revelação é profundamente libertadora. Ela nos devolve nosso poder, nossa dignidade de seres conscientes, capazes de participar lucidamente no mistério da vida. Nesta navegação sábia se encontra talvez o ensinamento mais precioso da tradição taoísta. Não estamos separados da sabedoria que procuramos. Não estamos exilados da clareza que desejamos. Somos esta própria clareza, temporariamente velada por nossas agitações, mas sempre presente, sempre acessível, sempre pronta a se revelar. O Lago Lamacento nunca cessou de ser água clara. O lodo era apenas um véu passageiro. E quando a agitação cessa, quando criamos o espaço silencioso da manifestação, a clareza aparece por si mesma, naturalmente, como sempre fez, como sempre fará.